Oi, gente, como é que vão vocês? Tudo bem? Depois de alguns longos meses eu sem aparecer por aqui, né, no canal, finalmente eu apareci e hoje a gente vai ver uma aulinha sobre imunidade contra os micro-organismos, como vocês estão vendo aqui do lado. E essa aula eu dividi ela em 5 aulas separadas. Por quê, né? No livro aqui que eu tenho, né, o livro do Abbas, que é um livro que eu gosto bastante, esse livro aqui é um dos capítulos, é o capítulo 16 do livro, pelo menos essa edição que eu tenho aqui, é o capítulo 16. E aqui ele trata da resposta imunológica das cinco categorias de micro-organismos. Nesta primeira aula, a gente vai falar sobre as bactérias extracelulares. Mas ao longo das outras aulas, a gente vai ver, além das extracelulares, já que são 5 categorias, né, a gente vai falar primeiro, que é a aula de hoje, sobre as extracelulares, depois a gente fala sobre as bactérias intracelulares, fungos, os vírus, e aí na última a gente fala dos parasitas. Só que os parasitas a gente não pode chamar todos de micro-organismos. Quando a gente fala de parasitas, eu tenho então os parasitas que são os protozoários, e aí sim eles são micro-organismos, mas nós também temos os eumintos, e esses eumintos não são micro, né? Eles são, muito pelo contrário, são macroscópicos. Mas aqui no livro eles incluem, né, o título da aula, desse capítulo pelo menos, como imunidade contra os micro-organismos. Então vamos deixar assim, né? Bom, meu nome é Rony Brito, para quem não me conhece. Eu abri esse canal já tem aí uns 2 anos por conta da pandemia, né? E vamos começar nossa aula falando então primeiro das bactérias extracelulares. Só vou lá, ali no programa rapidinho, como eu sempre falo, né? O programa que eu faço a gravação aqui para vocês, porque eu não edito vídeo, né, gente? Porque a edição de vídeo ela demanda muito tempo, eu não sei como é que faz também. E como geralmente eu faço minha aula tipo numa batida só, eu começo e termino aqui as gravações, eu não tenho por que ficar editando o vídeo. Então eu vou no programa ali rapidinho, que é aqui do computador, desabilitar a gravação do meu rosto, porque o que eu acho, se fica o cantinho da minha foto aqui do meu rosto mexendo num canto do slide, isso acaba atrapalhando um pouco a visualização das imagens que eu fiz para vocês entenderem como funciona todo o mecanismo aqui da aula, né? Enfim, no caso da aula de hoje, para a imunidade para as bactérias extracelulares. Mas geralmente eu me apresento nesse começo para que vocês me vejam, mas aí eu volto no programa, tiro a gravação do rosto para a gente ficar só na visualização dos slides, tá bom? Então aqui rapidinho, ó, vou desativar aqui e voltar aqui. Pronto. Então, imunidade contra micro-organismos é o título dessa grande aula que eu separei em 5 subaulas. E a aula 1, vamos falar então de bactéria extracelular. Porém, gente, antes de falar das bactérias extracelulares propriamente dita, eu queria relembrar junto com vocês alguns conceitos importantes de microbiologia para deixar algumas coisas mais claras, como por exemplo, quando a gente fala de microbiologia, a gente pensa lá, bom, bactéria extracelular ou intra, ou vírus, quando eles entram em contato conosco, eles acabam gerando um processo infeccioso, eles geram a infecção. Então, o que é uma infecção? É a invasão e colonização desse micro-organismo no hospedeiro. Então, isso é a infecção. A infecção ela pode causar uma doença infecciosa, que vai gerar danos, sinais e sintomas. Deixa eu só pegar aqui uma caneta, que eu gosto de ir riscando. Bom, as doenças infecciosas geram, então, desculpa, as infecções, então, geram então, doenças infecciosas. E essas doenças, então, geram danos com sinais e sintomas. Lembrando que, gente, os micro-organismos podem causar doenças infecciosas de gravidade e cronicidade variadas, né? Porque a gente tem uma variabilidade grande de micro-organismo. Dentre as bactérias, eu tenho um monte de bactéria. Dentre os vírus, são vários vírus. Então, aí varia muito de acordo com a espécie que a gente está tratando. Outro conceito é a patogenicidade, que é justamente a capacidade de causar doença. E o último é a virulência. A virulência é o grau de patogenicidade. E a virulência, ela pode ser maior ou menor de acordo com o fator de virulência. Muitos micro-organismos, então, desenvolveram esses fatores de virulência, que podem ser o quê? Um componente do próprio micro-organismo,
algo que ele produza, um produto do micro-organismo, ou algo que o micro-organismo faça que vai fazer com que ele sobreviva mais no hospedeiro, que a gente chama isso de estratégia microbiana. Tudo isso contribui, então, para o estabelecimento da doença. Para que a doença aconteça, eu tenho, então, alguns estágios da patogênese microbiana. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, ou que tem que acontecer, para que essa doença aconteça. O que é, gente? Dou um pirulito para quem acertar. Então, a primeira coisa desse estágio da patogênese microbiana é justamente a exposição aos antígenos, a exposição aos patógenos. Então, você se expõe a esse patógeno. Então, você vai numa festa, por exemplo, no inverno, tudo fechado, e a gente viu no jornal que a população está com Covid-19, é uma gripe. Então, você está fazendo o quê? Ao ir nessa festa num ambiente tudo fechado? Você está se expondo a esse patógeno, a uma possível infecção. Então, você se expõe a ele. Na sequência, ele adere às suas células. Após a adesão, então, ele vai fazer a invasão nos teus tecidos. Invadiu, ele quer crescer, né? Ele vai crescer e colonizar ali. Nesse processo de invasão, colonização e crescimento, é quando o micro-organismo evade da imunidade do hospedeiro. O que é a evasão? Escapa da imunidade do hospedeiro e começa então a crescer cada vez mais, levando então ao dano tecidual e gerando a doença. Bom, a aula de hoje então a gente vai ver justamente isso, né? Depois dessa pequena introdução, a gente vai falar justamente da imunidade do hospedeiro frente à presença dos patógenos. A gente sabe que a defesa contra muitos micro-organismos é mediada pelas respostas, né, que a gente chama de imunidade inata e imunidade adaptativa. A resposta inata, já falei isso em outras aulas e em diversas vezes, a gente tem aulas aqui no canal que eu falo sobre imunidade inata. A imunidade inata, ela fornece essa defesa mais precoce, né? Pensando assim, gente, a resposta imune é uma só, mas ela tem que começar de alguma maneira. Os mecanismos de início a gente chama o quê? De resposta inata. Aí, conforme os dias vão passando, eu tenho essa resposta um pouco mais específica, que é justamente a resposta adaptativa, que fornece uma resposta mais tardia, porém ela é mais sustentada, mais forte e tem memória imunológica, não é? Só para a gente relembrar, ó, a diferença entre resposta inata e adaptativa é que na resposta imuninata, logo após algumas horas em contato com o micro-organismo, já tem alguns fatores atuando para justamente não deixar que essa infecção ela seja muito proeminente, que ela vá invadir muito os meus tecidos. Então é algo que meio que para começar a segurar o processo infeccioso. Aqui a gente vê, ó, na resposta imuninata ou imunidade inata que eu tenho uma superfície epitelial. Aí vocês podem estar pensando assim, mas como que a imunidade inata, a superfície epitelial, ela está considerada como sendo inata? Gente, pensa, o que é superfície epitelial? Pele, superfície de mucosa. Se as células estão intactas e unidas pelas junções que a gente já conhece, os desmossomos, as junções aderentes, os hemidesmossomos e por aí vai, fica muito mais difícil dessas células, os micro-organismos penetrarem. Então, as superfícies epiteliais intactas nos fornecem uma proteção de barreira para a entrada de possíveis micro-organismos. Mas digamos que o micro-organismo entrou. Tenho células que começam a trabalhar já? Tenho. Então eu tenho lá, por exemplo, macrófagos, neutrófilos e outras células. Esses aqui são os fagócitos, que vão agir na resposta imune inata para tentar segurar o processo infeccioso. Além disso, a gente tem lá o sistema complemento, células NK. Não vou entrar muito em detalhes disso aqui não, tá, gente? Isso aqui é para a gente relembrar rapidamente, porque nós temos aqui no canal uma aula específica que eu falo de imunidade inata. São 2 aulas, 2 vídeos, tá bom? Então, só para a gente relembrar, então a resposta imune inata é aquela resposta que é mais rápida. Então, ela fornece a defesa precoce do hospedeiro. Já a resposta imunoadaptativa é aquela resposta que ela é um pouco mais tardia, porém mais eficiente. Então, quando a gente fala de adaptativa, geralmente a gente abrange essas 2 categorias, né? A imunidade dos linfócitos T, que aí a gente chama de resposta imune celular,
e a resposta dos linfócitos B, onde eu vou ter a produção de anticorpos, que a gente chama isso de resposta imune humoral. Então, presença de micro-organismo, a resposta imune, uma só, iniciando como? Pelos eventos da imunidade inata, e após alguns dias nós temos as células da imunidade adaptativa que vão trabalhar então para tentar segurar o processo infeccioso ou até mesmo eliminar aqueles micro-organismos que estão causando aquela infecção. Bom, então nessas próximas aulas, né, começando com a de hoje, que a gente vai falar de bactéria extracelular, mas essa aula, como é a primeira, então eu estou fazendo essa pequena introdução um pouco mais robusta. As próximas aulas eu não vou ter esses slides todos anteriores, né? A gente já vai começar falando do micro-organismo daquela aula. Então nessas aulas, a gente vai considerar as principais características da imunidade às 5 categorias de organismos patogênicos. Então a gente vai começar hoje, né? Falando de bactéria extracelular. Depois, na próxima aula, eu vou falar sobre bactéria intracelular, os fungos, aí eu parto para vírus, que vai ser a 4ª aula, e a 5ª aula a gente vai falar sobre os parasitas, que aí eu tenho os parasitas protozoários e os parasitas multicelulares, que são os eumintos. Beleza, gente? Então, bora começar então falando então das bactérias extracelulares. Antes da gente falar da imunidade contra essas bactérias, vamos ver primeiro como é que essas bactérias extracelulares podem causar doenças. Beleza? Lembrando que bactéria extracelular são aquelas bactérias que quando entram em contato com os nossos tecidos, elas não entram nas células, porque as que entram acabam sendo então as intracelulares. Então nós temos bactérias intracelulares, outros micro-organismos como alguns protozoários, vírus obrigatoriamente são intracelulares. Então, quando a gente fala de bactéria extracelular, então ela está, por exemplo, onde? Né? No sangue, nos tecidos conjuntivos, nos espaços teciduais, como os lúmens das vias aéreas e do trato gastrointestinal. E muitas espécies diferentes de bactérias extracelulares são patogênicas e a doença é causada basicamente por 2 principais motivos. Aí a pergunta que eu fiz, ó. Como as bactérias extracelulares podem causar doenças? Bora ver? Deixa eu beber uma água. Então, a doença é causada por 2 mecanismos principais. Então, presença de micro-organismos, o que a gente vai ter? Processo inflamatório acontecendo. Então, a inflamação, quando ela é induzida, eu vou ter liberação de fatores do sistema imunológico, como citocinas, acúmulo de proteínas do complemento. E tudo isso vai levar à inflamação, morte de células, e todo esse processo, então, vai acabar levando à destruição de tecido no sítio da infecção. Então, a doença ela pode acontecer justamente pela resposta imunológica, justamente pelo processo inflamatório acontecendo. Então, quanto antes a gente se livrar da inflamação, mais rápido a gente vai ter também uma recuperação desse tecido que foi lesionado. Algo que também pode levar à causa da doença é que muitas dessas bactérias, as bactérias extracelulares, elas produzem toxinas. E as toxinas eu tenho lá de 2 categorias, 2 grandes categorias. Também não vou entrar em detalhes, porque aí vou deixar para o professor de microbiologia falar sobre isso. Então eu tenho lá as endotoxinas, que é basicamente o LPS. O LPS é o lipopolissacarídeo, que faz parte da parede de bactéria gram-negativa. E o que faz o LPS, né, gente? Ativa macrófago, não só macrófago, mas outras células também, e eu acabo tendo uma produção grande de citocinas. E aí que vai recrutar outras células, levando a inflamação e levando a todo aquele cenário com presença de muitas células inflamatórias, lesando, então, os meus tecidos. Além das endotoxinas, então, eu também tenho as exotoxinas. Exo são secretadas, né, por muitos tipos de bactérias. Algumas exotoxinas, elas são citotóxicas, olha o nome, citotóxicas. Então, elas são tóxicas para algumas células. Muitas delas matam as células do hospedeiro e outras causam doenças por diferentes mecanismos. Então, a gente tem, por exemplo, né, a toxina difitérica, que causa difteria. Ela interrompe a síntese de proteínas
nas células afetadas. A gente tem outra toxina, que é a toxina da cólera. Ela interfere no transporte de íons e de água. Tem também a toxina do tétano, que inibe a transmissão neuromuscular. Então tem alguns exemplos aí que eu falei de toxinas, que são as exotoxinas e como que elas atuam. Bom, agora que já sabemos como as bactérias, essas aí, as extracelulares, causam doenças, veremos como é justamente a imunidade a bactérias extracelulares. Olha que a pergunta que eu fiz nesse slide. Como é a imunidade a bactérias extracelulares? Vamos ver? Bom, nós temos então os mecanismos da imunidade inata. A gente sabe que tem a resposta inata e a resposta adaptativa. Vamos ver quais são então os mecanismos inatos para essas bactérias. Na imunidade inata, nós temos então o processo de fagocitose. Os fagócitos, lembrando, são os macrófagos e os neutrófilos, e o processo de inflamação. Então, basicamente, a gente tem de resposta imuninata fagócitos e inflamação. Além disso, eu também tenho a ativação do sistema complemento. Lembrando, temos uma aula aqui bem completinha no canal sobre sistema complemento. Mas aqui eu vou fazer uma pequena, um pequeno lembrete aqui para a gente ver como que funcionam essas proteínas do sistema complemento. O sistema complemento, gente, ele é ativado por 3 vias diferentes. Então você tem lá a via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. A via clássica, ela foi descoberta, o funcionamento dela com a participação de anticorpos. Os anticorpos, eu tenho 5 categorias, né? Vamos relembrá-los, ó, IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. Para ativar a via clássica do sistema complemento, eu sempre uso 2 imunoglobulinas, que é a IgM ou a IgG. Então, ou seja, a via clássica ela é dependente de anticorpo. Mas será que, então se ela é dependente de anticorpo, ela começa quando, né? Porque na inata eu não tenho anticorpo ainda. Pensa comigo. Então, se eu estou falando que aqui de imunidade inata ativar o sistema complemento, e inato é algo que é precoce na resposta, e eu estou falando para vocês que a via clássica precisa de anticorpo, mas acontece também que eu falei que são 3 vias, né? Então a via clássica talvez ela não comece, porque é dependente de anticorpo, mas as outras, a via alternativa e a via da lectina não precisa de anticorpo. Então ela pode começar sem a presença de anticorpo, essas outras vias. Porém, lá na aula de complemento eu falo, existe uma maneira da gente também começar a via clássica, que é justamente pelas pentraxinas. Mas eu também não vou entrar em detalhe com isso aqui. Quer entender melhor como tudo isso funciona na imunidade da ativação do sistema complemento? Assiste lá a aula de sistema complemento. Bom, só vou falar mais um pouquinho também com relação ao processo de fagocitose, mas sem muitos detalhes também. Inclusive, só tenho esse slide aqui para falar da fagocitose. Então, na fagocitose, gente, como é que acontece? Primeiro, eu tenho aqui um fagócito, que pode ser um macrófago ou um neutrófilo. Ele reconhece esse micro-organismo por receptores que ele tem na superfície dele, receptores de reconhecimento de padrões. Que padrões? Padrões moleculares associados aos patógenos, que são os PAMPs. Lembram disso que a gente já viu lá na aula de resposta imuninata? Então aqui com o processo de fagocitose, o que rola aqui? Olha o desenho que está mostrando. Eu tenho esse micro-organismo dentro de um fagossomo. Esse fagossomo vai se juntar então a um lisossomo, formando um fagolisossomo, e a partir daí eu tenho 3 mecanismos microbicidas para a morte desse micro-organismo. Então eu tenho a presença de enzimas lisossomais, que elas funcionam melhor num pH ácido, inclusive tem um mecanismo de acidificação do fagolisossomo. E depois depois vocês olham lá na aula de inflamação, eu tenho detalhes sobre isso. Aqui é só essa ideia geral, né, para a gente ver como funciona aqui a resposta contra esses micro-organismos. Bom, então tem lá a presença das enzimas lisossomais, as espécies reativas de oxigênio, e eu também tenho o óxido nítrico. Então esses aqui são os meus 3 mecanismos da
microbicidas na fagocitose. Beleza, gente? Então, bora ver então, já que a gente viu agora a resposta inata, que é a fagocitose, inflamação e sistema complemento, como que é então o mecanismo da imunidade adaptativa? Na imunidade adaptativa, como a gente viu lá anteriormente, nessa aula mesmo, nessa imunidade eu vou ter a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral é aquela que é mediada por imunoglobulinas, anticorpos. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, um linfócito B, que inicialmente ele faz o reconhecimento do micro-organismo pela região variável. Esse linfócito B, então, ele passa por alguns processos de diferenciação, se diferencia em plasmócito e esse plasmócito passa a ser um plasmócito secretor de anticorpos. Logicamente que na aula de imunidade humoral, eu tenho uma aula aqui no canal só de imunidade humoral. Eu explico em detalhes como esses plasmócitos aparecem, né? Então tem lá os plasmócitos de vida curta, que são os produtores de IgM, tem ainda os plasmócitos de vida longa, beleza? Mas imunidade humoral é basicamente como que as células B trabalham e produzindo anticorpos. A imunidade celular, em contrapartida, é aquela imunidade que eu tenho a ativação dos linfócitos T. Para ativar os linfócitos T, gente, eu preciso de uma célula, que é uma célula apresentadora de antígeno, que é uma célula dendrítica, que é essa que está aqui do lado, ó, essa amarela. Também tenho aqui no canal outras aulas que a gente fala justamente da imunidade celular, né? Como que acontece o processo de diferenciação do linfócito T. Então aqui, ó, a amarela é uma célula dendrítica, que é uma apresentadora de antígeno. Essa célula dendrítica, ela vai até o linfonodo, apresenta o peptídeo, né, um pedaço do micro-organismo para a célula T. Aí, dependendo do padrão de citocinas que essa minha célula dendrítica forneça para a célula T, eu tenho então a diferenciação desse linfócito T para perfis de ativação de resposta de célula T, que é a imunidade celular. Então ela pode se diferenciar para TH1, TH2, TH17, certo, gente? Detalhes disso, vamos ver a aula de imunidade celular aqui no canal. Então, basicamente, resposta imune adaptativa para as bactérias celulares, imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral é a principal resposta protetora contra esse tipo de bactéria. Ela vai funcionar como, né? Para bloquear a infecção, eliminar os micro-organismos e neutralizar as suas toxinas por meio justamente desses anticorpos. Então vamos ver ela um pouquinho, né? Um pouquinho mais de detalhe sobre imunidade humoral. Detalhe assim, né? Detalhe pouco, porque detalhe muito a gente viu lá na aula de imunidade humoral. Então os anticorpos contra as bactérias extracelulares, eles podem ser gerados de duas maneiras básicas, né? Anticorpos contra os polissacarídeos, para aquelas bactérias que têm muito polissacarídeos, como por exemplo aquelas bactérias que são encapsuladas, e a resposta é para proteínas, que é a maioria das bactérias a gente encontra proteínas. Então, para polissacarídeos, a gente fala que essa resposta é uma resposta T independente ou timo independente. Tanto é que se eu olhar o desenho aqui embaixo, gente, vocês vão ver que tem uma célula B sozinha, porque ela vai ser ativada, vai produzir anticorpo e não vai precisar do linfócito T. Então, polissacarídeo é independente de célula T. Já quando eu faço a resposta contra a região proteica dessa bactéria, eu falo que essa resposta é uma resposta T dependente. Por que T dependente? Olha aqui do ladinho, ó. Eu tenho uma célula T. E essa célula T, já que é uma célula T e ela está do lado da célula B, o que ela está fazendo aí? Ela está ajudando a célula B a fazer a troca de classe. Porque essa célula, ela precisa... E que classe que é essa, né? Troca de classe de anticorpo, de imunoglobulina. Porque assim, gente, células B são aquelas células que produzem os anticorpos. Tem uma aula de anticorpo aqui que a gente pode ver tintim por tintim como os anticorpos são formados e como eles funcionam. Mas o anticorpo, como eu já falei hoje, tem os 5 classes, né? A IgM, a IgD, IgG, IgA e IgE. As células B, que são geradas na medula óssea, quando elas saem da medula óssea, elas estão prontas, porque o processo de maturação da célula B ou do linfócito B acontece na própria medula óssea.
Porém, essa célula, quando está na corrente sanguínea, ela é virgem. E ela só deixa de ser virgem quando ela encontra um micro-organismo. Como está mostrando aqui, ó, encontrou um micro-organismo, ela começa a deixar de ser virgem. Aí essa célula, nas respostas para proteínas bacterianas, né, ela vai em algum momento encontrar o linfócito T. E quando ela encontra o linfócito T fornece citocinas para ela. E essas citocinas vão fazer com que essa célula troque a classe dela de anticorpo, porque assim, quando ela sai da medula óssea, madura, porém virgem, né, ela só sabe produzir dois anticorpos, duas imunoglobulinas, a IgM e a IgD. E ambas as imunoglobulinas servem do quê, né? Servem como receptores de célula B, ó, BCRs, que estão na superfície das células B. Só que a gente sabe que a IgM ela não é tão funcional assim quanto uma IgG, por exemplo. Então, o que acontece? Eu tenho a presença da célula T fornecendo aqui a citocina para a célula B. Isso quando eu tenho apresentado, né, uma proteína da bactéria. Aí eu vou ter essa resposta que chamo de T dependente. Aí o que essa minha célula B faz? Ela troca a classe dela. Então, por exemplo, se essa célula T fornecer interferon gama para a célula B, essa célula B, então, ela faz o switch de classe, ela troca a classe de anticorpo. Ela passa a produzir IgG. E por aí vai. Mais detalhes sobre essa aula, bora lá ver aqui no canal a aula completa de imunidade humoral. Bom, então, os anticorpos, né, para polissacarídeos, que são aquela resposta que a gente chama de T independente ou timo independente, a gente vai ter produção de anticorpo de baixa afinidade. Por quê? Porque para aumentar o anticorpo, a afinidade do anticorpo, eu preciso da ligação da célula T. E para mudar a classe, eu preciso da célula T também, né? Da citocina que a célula T está fornecendo. Porém, como eu não tenho esse encontro aqui, ó, o que essa célula B vai produzir? Já que eu não tenho célula T aqui, ó, não tem célula T, é T independente, então quais são os principais anticorpos que essa célula B produz? Então a resposta sempre vai ser para IgM. Então para bactérias que têm muitos polissacarídeos, a resposta vai ser T independente e produção de grandes quantidades de IgM, que é o que a célula B já sabe fazer. Para esses micróbios, que incluem Streptococcus pneumoniae, algumas espécies de Neisseria, o nosso baço desempenha um papel muito importante na produção de anticorpos e na eliminação das bactérias opsonizadas. Por isso, teve muita gente que perdeu o baço, teve gente que perde o baço, né? Porque teve que ser removido cirurgicamente, por causa de algum trauma ou por outras razões. Essas pessoas correm maior risco de infecções graves por bactérias encapsuladas. Bom, já na resposta para antígenos proteicos, estão presentes, os antígenos proteicos, né, estão presentes na grande maioria das bactérias. Induzem produção de anticorpos de alta afinidade com troca de isótipo. Então, alta afinidade e troca de isótipo por conta de quem? Célula T. Beleza, gente? Então, os mecanismos efetores dos anticorpos, para a gente finalizar aqui a parte de resposta imune humoral, então o que os anticorpos fazem, né? Fazem o processo de neutralização, né? Neutraliza ali toxinas, pode neutralizar, se for infecção viral, pode neutralizar vírus também. Opsonização, que é isso aqui, né? Quando os micro-organismos estão ligados por anticorpos, a gente fala que esse micro-organismo, essa bactéria está opsonizada. Fagocitose, a fagocitose é melhorada muito, né? Vocês podem pensar assim, mas a gente viu ali no slide anterior que o senhor estava falando, mostrando que o macrófago fagocita direto o micro-organismo, né? Vou até voltar lá, ó. Ó, quer ver, gente? Aqui, ó. Acabei de mostrar aqui que o fagócito, ele reconhece um pump no micro-organismo, né? Um padrão molecular associado ao patógeno, fagocita. Então, por que história é essa que lá na frente você está falando aí de que que o anticorpo vai facilitar a fagocitose? Sim, porque os fagócitos, olha aqui, vai de conta que isso aqui é um macrófago, tá? Eles possuem muitos receptores
para a região FC de anticorpo. Não está muito bem desenhado, né? Que eu estou desenhando isso aqui com o mouse, tá? E aí, esse processo aumenta a fagocitose em até 1000 vezes. Por isso que é importante a gente ter a opsonização dos micro-organismos. Então, ó, os mecanismos efetores dos anticorpos: neutralização, opsonização, fagocitose e ativação da via clássica do sistema complemento. Beleza, gente? Beleza, né? Então, vamos ver agora a resposta imune celular. Vou beber mais um gole d'água. Na resposta imune celular, é aquela resposta onde eu vou ter a ativação do linfócito T, né? Sabemos que, diferente do linfócito B, que o linfócito B ele capta sozinho o micro-organismo, endocita e ele é ativado, as células T, elas não conseguem fazer isso. Elas precisam de uma dendrítica, que vai funcionar como célula apresentadora de antígeno, que migra até o linfonodo ou até o baço, encontra o linfócito T certo, porque o TCR também é específico, se liga na célula T e manda 3 sinais de ativação para a célula T. Qual que é o primeiro sinal? O MHC ligando ao TCR da célula T. O segundo sinal é essa molécula verde, ó, que é chamada de B7, se liga ao CD28 da célula T, segundo sinal. E o terceiro sinal são as citocinas que saem da célula dendrítica e atingem o linfócito T. E lógico, dependendo do padrão de citocina, essa célula T ela vai se diferenciar para TH1 ou TH2 ou TH17. Como estamos falando de resposta para bactéria extracelular, então essa imunidade celular, eu vou ter uma resposta que a resposta é TH17. Para essa célula aqui, ó, se diferenciar em TH17, ela precisa receber da dendrítica citocinas IL-1 e IL-6. Aí a T ela vai se diferenciando para esse perfil, que é o perfil TH17. E como que essa TH17 então, trabalha então, né? Como que ela vai desempenhar a sua função na resposta imunológica para essas bactérias? Vamos recomeçar aqui, vamos relembrar a explicação de como começa a inflamação? Por exemplo, estou com infecção na minha garganta, né, nas minhas tonsilas palatinas, que antigamente a gente chamava de amígdala e hoje a gente sabe que não é mais amígdala, tá, gente? É chamada de tonsila palatina. Estou com uma tonsilite por Streptococcus pyogenes, por exemplo, que é uma bactéria extracelular. Então, inicialmente, o que acontece? Macrófagos residentes que moram naquela região reconhecem a presença do micro-organismo e passam então a secretar citocinas pró-inflamatórias, as básicas, as principais, TNF-alfa e L1. E isso faz com que eu tenha o recrutamento de algumas células sanguíneas. Então chegam primeiro os neutrófilos, né, porque aparecem as moléculas de adesão. Lembram disso da aula de inflamação? Aí chegam os monócitos, que diferenciam em mais macrófagos. Então essas são as respostas do quê? Iniciais, né, da resposta inflamatória frente à presença de um micro-organismo. Em respostas mais tardias, eu também tenho a chegada de linfócitos T. Como a gente está falando de bactéria extracelular, que células vão chegar ali na inflamação, depois de uns 7, 8 dias? Células TH17. Então, e essas células TH17, elas também recrutam ainda mais neutrófilos e monócitos, promovendo então mais inflamação local. Aí vocês estão ali perguntando, mas vocês devem estar pensando aí, né? Você que falou que na resposta inflamatória, inicialmente chegam os neutrófilos, depois chega monócito, e aí depois vem célula TH17 para chamar mais neutrófilo? É isso aí. Então essa célula TH17, ela funciona de que maneira, né? Como que ela faz isso? Como que ela recruta essas células? Então, em um processo infeccioso, aqui tem as bactérias celulares, os macrófagos reconhecerem aquela história toda que eu já contei. Então, digamos, né, que a TH17 já chegou no foco inflamatório. Ela chegou e uma das citocinas que ela sabe produzir é justamente a IL-17. Essa produção de IL-17 vai agir em quem, né? Nos macrófagos, nas células epiteliais, nos neutrófilos.
e vai fazer com que essas células produzam mais citocinas ou até mesmo outras quimiocinas, como por exemplo TNF e L1. Essas citocinas, como eu já falei, recrutam, fazem com que apareçam moléculas de adesão no endotélio vascular, como selectina E, selectina P. E quando eu tenho a passagem dos neutrófilos por ali, eles acabam parando por aqui então, não é? Bom, mas além disso, eu também tenho a produção de quimiocinas. Que quimiocinas são essas? Por conta da IL-17. Então, ó, TH17 secretou IL-17, que fez com que células do local ali, tanto macrófago quanto as epiteliais, produzam essas quimiocinas, essas duas, ó, CXCL1 e CXCL2. E aí, vou contar um negócio para vocês. O neutrófilo vai ter um receptor para essas duas quimiocinas. Por isso que recruta mais neutrófilo, ó. Recruta neutrófilos. Por quê? Porque o neutrófilo vai ter o receptor, que é o CXCR2. Certo? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, quimiocina foi lá exposta no lúmen do vaso sanguíneo, onde os neutrófilos já estão chegando por ali, né? Esses neutrófilos, então, começam a se acumularem justamente por conta dessas quimiocinas, a CXCL1 e CXCL2, e no neutrófilo, então, eu tenho o receptor que é o CXCR2, e com isso vou ter esse acúmulo de leucocitário, principalmente de neutrófilos. Desse jeito que a resposta TH17 promove o recrutamento de neutrófilos e monócitos para essa região. Beleza, gente? Bom, bora ver então quais são os efeitos prejudiciais, ou melhor, os efeitos lesivos da resposta imunológica para então a infecção por bactérias extracelulares. Então, como a gente está vendo aí, ó, estou vendo um processo inflamatório, um monte de célula aqui, as bactérias estão por aqui também, então eu tenho macrófago, célula T, neutrófilo, mastócitos. Tenho presença de citocinas como IL-1, TNF, IL-6, interferon. Aí tenho espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico. Então tudo isso, esses produtos das células acabam ajudando a inflamação e levando o quê? A lesão do tecido. Lembra que eu falei lá no começo, a lesão tecidual? Além disso, ou seja, então o que eu tenho, né? Eu tenho como consequência inflamação e sepse. A sepse, gente, é uma síndrome clínica causada por uma resposta imune desregulada à infecção. Se você não resolve a infecção, você tem o quê? A presença constante do micro-organismo e isso pode levar à sepse, que é justamente a resposta um pouco desregulada. No choque séptico, um estímulo inflamatório desencadeia a produção dos mediadores pró-inflamatórios. Quem são os principais? TNF e L1, que faz todo aquele recrutamento que eu já falei. Mas também a liberação de outros mediadores, que ajudam tudo nessa lesão aí, né? Então eu tenho lá o leucotrienos, lipoxigenases, histamina, bradicinina, serotonina e L2. E tudo isso está fazendo o quê? Gerando mais inflamação, deixando tudo isso aí mais com resquícios da própria imunidade que vai lesionar os meus tecidos. Bom, no choque séptico, a explosão de grandes quantidades de citocinas é chamada então de tempestade de citocinas. Esse termo de tempestade de citocina, eu lembro quando a gente estava na pandemia, que se falava no jornal, né, sobre tempestade de citocina, eu falava assim, gente, eu nunca na minha vida pensei que iriam se falar no jornal sobre tempestade de citocina. Pois é, e falaram, né? Por conta da presença do Covid, levando a inflamações com presença de muitas citocinas, e aí os indivíduos acabavam entrando em sepsis, justamente, em choque séptico, justamente pelo excesso dessas citocinas, né? E aí toda aquela confusão, enfim. Um dos motivos que a gente tem para que ocorra a tempestade de citocinas
é justamente a presença de superantígenos. O que é um superantígeno? É um antígeno que tem capa e vai voar? Não, nada disso. Mas é um antígeno diferente. Então vamos ver como é que é uma resposta imunológica para uma bactéria qualquer que não tenha superantígeno. Beleza? Então eu tenho lá a ativação do linfócito T. Então eu tenho aqui uma apresentadora de antígeno, uma APC. Essa APC está ativando o linfócito T via MHC de classe 2. Aqui eu tenho um peptídeo qualquer, o peptídeo X. E aqui eu tenho a célula T com o TCR específico para esse peptídeo X. Porque a gente sabe, né, gente? Quando a gente fala de resposta imunoadaptativa, é uma resposta específica. Então não é qualquer célula T que será ativada na resposta, é uma célula T específica. Então eu tenho aqui o peptídeo X específico para esse TCR. Tanto é que outros linfócitos T, ó, com TCRs diferentes, está vendo que o desenho do TCR é diferente? É para representar que são TCRs com outras, que são células T com outros TCRs para outras especificidades. E numa resposta imunológica de uma bactéria que não tenha superantígeno, eu tenho o recrutamento da célula específica e as outras ficam de boa ali, as outras não vão trabalhar. Beleza? Porém, quando eu tenho a presença do superantígeno, como, por exemplo, enterotoxina B de estafilococcus, o que é que eu vou ter? Então, eu tenho a ativação de outros linfócitos T que não tem nada a ver com aquela resposta. Por quê? Porque o superantígeno, no caso aqui é o SEB, ele faz essa ligação desse jeito, ó, MHC e TCR. Estão vendo? Ó? Ou seja, mesmo que o peptídeo que está sendo apresentado não seja específico, ó, esse peptídeo, ele não é específico, não precisa ser exatamente específico para esse TCR. Esse aqui também não. Tá? Vocês percebem que é o mesmo peptídeo? E o TCR é o TCR diferente, ó, das 3 células? Ou seja, eu vou ter a ativação de muitos linfócitos T. E com a ativação de muitos linfócitos T, eu vou ter a produção exagerada de citocinas. E essa produção exagerada de citocinas, então, é chamada de tempestade de citocinas. Então, esse é um dos motivos pelos quais o meu organismo produz a tempestade de citocina, que é justamente esse excesso, por conta da presença de superantígenos. O exemplo que a gente fez aqui foi a enterotoxina B de estafilococcus, enquanto que numa resposta imune normal, ó, a ativação de linfócito T por um antígeno qualquer, que não seja superantígeno, o que é que eu tenho as outras células T? Nada, né? Ó, sem ativação de outros linfócitos T não específicos, que é justamente o que não acontece com a presença do superantígeno. Ficou claro, gente? Acho que sim, né? Bom, então vamos ver então quais são as consequências do excesso de citocinas. Quais são as consequências? Então, basicamente, o que pode acontecer, né? Trombose intravascular, que é o aparecimento de trombos, né? Ó, de microtrombos dentro dos vasos sanguíneos. Por quê? Eu tenho um aumento de fator tecidual. Ó, fator tecidual ele é um ativador da coagulação. E uma diminuição da trombomodulina, que é um inibidor da coagulação. Ou seja, se eu tenho algo que ativa a coagulação e está aumentado, e algo que inibe a coagulação está para baixo, o que vai acontecer? Aparecimento de coágulo, né, gente? Desses microtrombos nos vasos sanguíneos. Bom, só isso que pode acontecer? Não, pode acontecer mais coisa. Pode acontecer a redução da pressão arterial. Por quê? Porque inibe a contratilidade do coração. Como é que começa? Né? A redução da pressão arterial, inicialmente, as artérias se dilatam. Se dilatou, o que acontece? Diminui a resistência arterial. Com isso, o débito cardíaco aumenta e a pressão arterial cai. Com o fluxo capilar precário, juntamente com a obstrução, por conta dos microtrombos, vai diminuir o quê? Diminui a entrega de O2, de oxigênio. Para quem? Para as células, para os nossos tecidos. Todas as nossas células precisam de oxigênio.
Se eu tenho tudo isso acontecendo, diminui o quê? A entrega de oxigênio e reduz também a capacidade de remoção do CO2, do dióxido de carbono e dos produtos de excreção. Esses eventos, então, todos juntos, podem levar à falência, por exemplo, do rim. Não só do rim, pode ter falência dos pulmões, fígado, encéfalo, coração. Ou seja, tempestade de citocina, nada bom. Tá bom, gente? Claro isso? Calma que estamos quase acabando. Vamos falar de mais um efeito lesivo da resposta imune e a gente encerra essa aula, tá bom? Vou beber mais um gole d'água. Então, ó, olha esse slide aí, gente. Efeitos lesivos da resposta imune humoral à infecção bacteriana. Então, resposta imune humoral, ó, desenha até aqui um anticorpo, ó. Botei um plasmócito aqui e um anticorpo aqui. Pra vocês entenderem que o humoral é anticorpo, beleza? Em infecções estreptocócicas de garganta ou de pele, eu posso ter a produção de anticorpos produtores de doença. Como assim anticorpo produtor de doença? E que pode levar a miocardite e glomerulonefrite? Explica isso aí. Se o anticorpo é contra o estreptococo, por que eu vou gerar doença, né? Por que esse anticorpo vai gerar doença? Uma das complicações, gente, que é tardia da resposta imune humoral à infecção bacteriana, pode ser a geração justamente o quê? Desses anticorpos produtores de doença. A febre reumática é uma sequela da infecção faríngea, né? Quando você tem infecção ali nessas vias respiratórias na faringe ou na tonsila, com estreptococcus beta-hemolítico do grupo A, o que vai acontecer? Vai fazer o quê? Anticorpo contra esses micro-organismos. Porém, esses anticorpos têm reação cruzada com proteínas do coração. Então, se eu tiver anticorpo sendo formado também para o músculo cardíaco, eu tenho então cadê a caneta? Miocardite. Se for anticorpo contra as válvulas do coração, então eu tenho endocardite. Mas eu também posso ter o processo de glomerulonefrite. A glomerulonefrite, os anticorpos produzidos formam o quê? Complexos com antígeno. Então você tem lá anticorpo, antígeno, anticorpo. Aí vai tendo antígeno. Vai formando o quê? Uma maçaroca de anticorpo com antígeno, que são chamados de complexos imunológicos ou imunocomplexos, que isso pode estar onde? Na corrente sanguínea. E o sangue é filtrado por quem? Pelo fígado não, pelos rins, não é? Quando um complexo imunológico, um imunocomplexo, passa pelo rim e ele tem um tamanho considerável e não é filtrado, ele fica preso aonde? No glomérulo. Preso no glomérulo vai levar à inflamação. Mas por que vai levar à inflamação? Pela presença de um imunocomplexo lá no rim. Gente, vamos relembrar. Anticorpo, certo? Ligou na bactéria. Para que esse anticorpo ligou na bactéria? Para fazer opsonização. Por quê? Porque o macrófago vai ter receptor que reconhece a região FC, que é essa bundinha aqui do anticorpo, certo? E vai melhorar a fagocitose. Se eu tenho imunocomplexo, um monte de anticorpo que estava no sangue e ficou preso no rim, nos glomérulos, porque ele não foi filtrado, células imunológicas que possuem receptor para a região FC de anticorpo migram para o rim. Então migra neutrófilo, migra monócito, se diferencia em macrófago. E essas células lá vão começar a liberar aquelas citocinas todas. E tudo isso vai gerar uma inflamação renal, que é já que é no glomérulo, né? Então eu tenho uma glomerulonefrite por conta de uma infecção bacteriana e a produção desses anticorpos se juntaram com pedaços de bactérias, formando esses imunocomplexos que não foram depurados de maneira correta. E aí eles podem se depositar no rim, levando então a glomerulonefrite. Beleza, gente? Ficou clara a aula de hoje? Então a aula de hoje ela ficou um pouco mais extensa, porque a gente fez aquela introdução na parte de microbiologia, falando sobre alguns conceitos de microbiologia. E logo na sequência a gente entrou falando das bactérias extracelulares. Deixa eu só voltar aqui para a gente voltar a ver vocês. Aí. As bactérias extracelulares.
E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre as bactérias intracelulares, ó, bactéria extra, bactéria intra é a próxima aula. Depois eu falo de fungos na aula 3. Na aula 4 eu falo dos vírus e na aula 5 eu vou falar dos parasitas. E aí os parasitas a gente divide em parasitas protozoários e parasitas multicelulares, que são os eumintos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula aqui no nosso Imuno Canal. Um abraço. Tchau, tchau.